Boa noite. Eu é que agradeço sempre a possibilidade de vir aqui, né, na minha casa. Eu falo que é a minha casa, que me acolheu tão bem, né, e eu estou sempre em dívida, porque aqui vocês nos dão oportunidade de trabalho, de estudo, então a gente tem que estar sempre ajudando e colaborando. Então nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é bom também, gente, que quando a gente tem assim a incumbência de passar um estudo, a gente tem que fazer pesquisa e correr atrás. Então é bom para a gente primeiro, né? Muita coisa eu aprendi hoje que eu até nem sabia. Estava meio sem tempo de ler, estudar, e eu tive que correr um pouquinho atrás. Foi bom. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 13º. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Nós vamos estudar especificamente o que foi lido, fazer o bem sem ostentação. Então, essa leitura que ele fez, esses ensinamentos, são ensinamentos de Jesus, que foi feito no Sermão do Monte. Estava Jesus, ele está contido, essa lição está contida no Sermão do Monte. Jesus estava falando aos seus discípulos no monte e acompanhava uma multidão, né? E eles tinham vindo de Cafarnaum, na margem do lago de Genezaré. E Jesus ensinava, ele expunha as bases da sua doutrina moral. E ele ele abrangia vários temas com isso, para poder explicar ao povo, porque a gente sabe que Jesus falava de forma simples, de modo popular, porque ele falava para o povo. Então ele utilizava-se de exemplos do cotidiano daquelas criaturas, né? Então quando ele vai falar a essas pessoas, ele busca o exemplo cotidiano de cada um, e a partir daí ele explica as máximas morais que ele teve a missão de trazer até a Terra. Então é isso que o contexto aqui da Jesus está lá no Sermão do Monte ensinando isso para todos nós. Então o que ele fala para a gente? Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Tende cuidado em não praticar boas obras diante dos homens para serem vistos, pois não recebereis recompensa de Deus, o vosso Pai. E depois ele completa. A cura do leproso. E aí ele já não está falando mais ao povo, aí é Mateus que está fazendo um comentário. Já tinham descido do monte e Jesus, um leproso vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Jesus fala para ele: eu quero, fica curado, né? Ser curado, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Mas Jesus diz para ele: não conta isso para ninguém. Vai antes lá no templo, né, e fala, mostra aos sacerdotes, a fim de que sirva de prova. Jesus então falou: não conta para ninguém, vai lá só no templo mostrar para eles que você está curado. Isso foi o que Jesus falou. Qual que é o significado disso? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Significa, é uma imagem, né, que Jesus está fazendo a respeito disso. Por que ele fala da esmola? Quando derdes esmola. Porque a esmola, na época de Jesus, lá para os judeus, era uma tradição, era uma obrigação religiosa. Todo mundo tinha que dar esmola, era normal isso. A gente tinha que dar esmola para as viúvas, para os órfãos, para os doentes, acamados. Isso era natural, isso daí era uma ordem, era uma obrigação. Toda criatura tinha que fazer isso, e os sacerdotes do templo, a sociedade em geral, tinha que saber que as pessoas faziam isso, porque elas estavam cumprindo a lei de Deus que falava para fazer isso.
segundo a crença deles. Então, era obrigado. Então, o que Jesus está explicando ali para o pessoal? Jesus está explicando o seguinte, que é necessário mesmo a gente fazer a beneficência, a caridade, dar a esmola, mas de uma maneira modesta. O que significa? Que a gente não precisa ostentar conforme a grande maioria daquele povo naquela época fazia isso, porque eles tinham a necessidade de mostrar que estavam cumprindo a lei de Deus. Então, eles faziam ostensivamente. Algumas pessoas, né? A grande maioria fazia isso ostensivamente, dava esmola nas praças e falava em voz alta, oh, toma aqui, estou te dando. Né? Então, era esse o costume. E eu achei interessante que um morador que eu estava ouvindo disse assim, que quando eles estavam na feira, o pessoal lá dessa época, se você fosse pegar um legume e esse legume caísse no chão, você não poderia catar aquele legume. Aquele legume era para esmola. Então, aquele que estava no chão, as pessoas mais simples tinham que se humilhar, se arrastar ali para pegar aquilo lá. Aquela lá era a esmola que ele já tinha dado. E ele gostava de falar, ó, caiu, já pegou, já dei minha parte. Então, né, era dessa forma que a grande maioria fazia, né, naquela época. E Jesus veio falar que é necessário que a gente tenha uma visão diferente, porque Jesus veio ampliar para a gente o conceito da moral. Jesus veio trazer para a gente o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a si mesmo, né? Então quando ele fala isso, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, quer dizer que a gente não precisa ficar apregoando o que deu, ou o que fez, ou o que deixou de fazer, porque a gente tem que fazer o bem pela satisfação de auxiliar, pelo prazer de poder auxiliar um companheiro nosso de jornada, uma pessoa desvalida, uma pessoa que está necessitada. É isso que Jesus falou, para que a gente carregue dentro de nós o amor, e não o orgulho de ostentar a caridade, de querer mostrar que é bom. Então, Jesus veio falar isso, que a beneficência, a esmola, no caso, ele fala esmola, vamos falar a caridade, deve ser praticada pela simples satisfação de auxiliar. É por amor que a gente deve fazer isso. Então, Jesus falava isso para aquele povo. Então, ele falava assim, que a gente não deve dar a esmola para chamar a atenção sobre nós mesmos, para mostrar para o templo, para mostrar para a sociedade, para mostrar para a gente mesmo que a gente está cumprindo com a lei, que a gente é bonzinho, que a gente é bom de coração. Olha como que a Silvia é boa, né? Ela atende todo mundo que vai na casa dela, ela abre o portão, né? Que beleza, né? Então, não é para mostrar assim, é para a gente satisfazer a consciência da gente. Porque a gente sabe, Jesus queria mostrar isso, que nós somos irmãos. Porque ele fala assim, meu pai, nosso pai, né? Então, se a gente tem o mesmo pai espiritual, somos todos irmãos. Então, a gente deve ajudar as criaturas com amor. Não deve por ordem de Deus, por ordem da lei, mas pela ordem do nosso coração, pela vontade do nosso coração. Então, não devemos chamar a atenção para nós mesmos. E ele fala assim, aí já é Kardec, né, comentando o texto. Ele fala assim, que ocultar o bem que se faz marca uma grande superioridade moral. Quer dizer, existem criaturas entre nós que fazem o bem e não gostam mesmo de mostrar que estão fazendo bem, que estão auxiliando, né? Quantos de nós que participamos da Casa Espírita, a gente sabe disso, que existem doações anônimas, inúmeras doações anônimas, que a gente não sabe de onde que veio, né? Chega na casa, a gente não sabe de onde veio. Eu lembro uma certa feita, eu gosto sempre de contar isso, porque me tocou muito. Nós trabalhávamos numa casa que atendia criança e o leite tinha acabado.
não tinha leite, né? Meu Deus, como é que nós vamos dar mamadeira da tarde? Vamos ter que fazer uma vaquinha, vamos ligar lá para a administração, ver se tem um dinheiro em caixa, vamos ver o que faz. Toca o telefone, uma pessoa, que até hoje eu não sei quem é, uma moça, falou, vem aqui até o supermercado X, que eu acabei de comprar uma caixa de leite longa-vida e eu quero que vocês venham aqui buscar. E na hora, né, a gente foi correndo e buscou uma caixa de leite. Então, as crianças, até hoje a gente não sabe quem é, a pessoa comprou, deixou no supermercado e a gente buscou. Então, existe isso. Aí, ele fala assim, que é uma marca de superioridade moral. Ela queria auxiliar, mas ela não queria ser vista. Ela não queria, essa pessoa, falo ela porque era uma mulher ao telefone, ela não queria fazer isso para mostrar, ela queria fazer isso para auxiliar as pessoas. Essa foi a maneira com que ela achou. Ela não quis fazer ostensivamente aquela doação, né? Então a gente percebe que ela já estava um passinho na frente de muita gente, porque muita gente às vezes dá, mas leva, mas gosta de ostentar, né? E deixa eu voltar aqui um pouquinho. E a gente está falando só do tempo lá para trás, né? Que era uma obrigação religiosa dar a esmola, fazer a beneficência, fazer a caridade. Mas se a gente trouxer para o nosso lado de hoje, a gente não vai ficar sem chumbo também, não. Porque aqui, o Espiritismo, qual é o lema? Fora da caridade não há salvação, não é? Então, muitos de nós espíritas acham que é uma lei, não é? Eu tenho que ir na sopa essa semana. Nossa, mas que saco, que preguiça, eu não queria ir naquela sopa. Trabalheira, aqueles meninos sujos, dá uma trabalheira, não é? E a gente faz por obrigação, muitas vezes, né? Não estou falando que é o nosso caso aqui, que nós todos não somos assim, evidentemente, mas às vezes acontece. Então, é para fazer, gente, com amor, né? Eu vou ajudar aquela criatura, porque se eu estiver fazendo só para o exterior, para mostrar para os meus companheiros, os meus confrades, que eu sou uma pessoa caridosa, que eu entendi bem o Espiritismo e que eu estou praticando a caridade, de nada vai valer essa caridade para mim. Para a minha consciência, para eu, Sílvia, espírito, não vai resolver nada. Vai ser muito bonito para todos nós aqui vermos, mas para mim não vai resolver nada, não é? Porque muitas vezes a gente faz isso com o intuito de ficar com a nossa consciência livre, mas o coração não está fazendo aquilo. Então a gente não vai ganhar um pedacinho do nosso lar, não. Não vai, não. Pode ficar tranquilo, porque os judeus lá queriam ganhar o reino dos céus. E nós aqui, muitas vezes, queremos ganhar uma casinha lá no nosso lar, não é? Não precisa nem ser uma casinha, pode ser o pensionato mesmo, um quartinho, não é? Não precisa ser uma casinha. Mas aí, o que Jesus falou para a gente? Não é o exterior, é o que está dentro do nosso coração. Se eu estiver fazendo, se eu não faço a sopa, mas ao entrar na casa ali, eu dou um sorriso para uma pessoa, eu auxilio alguém a atravessar a rua, ou eu ensino uma criança a fazer a lição lá no bairro que às vezes ela não tem facilidade de ler, eu leio uma história para uma criança, eu faço uma visita, ou mesmo eu vou na sopa com alegria. E eu vou, a hora que aquelas crianças entram, eu fico feliz, satisfeita de receber aquelas crianças. Se está de narizinho sujo, eu vou lá, limpo o narizinho dela, sem nojo, sem nada. Não, é difícil, gente. Eu sei porque eu já trabalhei com criança, não é fácil, né? Não é fácil. Mas fazer isso com amor. Aí o que está acontecendo? Eu estou compatível com a lei de Deus. Eu estou fazendo o que Jesus me ensinou, amando as criaturas. Eu não estou fazendo por obrigação. Então, quando eu desencarnar, a minha consciência e a minha lembrança desse amor que eu doei vai me libertar de todas as minhas dificuldades. E todas aquelas pessoas às quais eu auxiliei com amor, a vibração delas vai me auxiliar também.
Porque não adianta nada eu ir trabalhar em algum lugar, mas o meu coração não está lá junto. Então, a minha vibração não vai alcançar aquelas criaturas. E elas vão perceber que eu estou fazendo de má vontade. E elas vão ficar magoadas, vão ficar sentidas. E essa vibração vai chegar até mim. Então, é isso que Jesus queria mostrar para a gente. Seguindo, aí, a gente tem a leitura do leproso, né? Ele fala assim, mas se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse ao sacerdote? O que Jesus queria com isso? Jesus queria que o leproso falasse para o sacerdote que ele tinha curado, que ele era bom, que ele fazia. Jesus tinha essa... Se ele estava ensinando, é uma contradição, né? Ele falar isso. Não conta para ninguém, conta só para o sacerdote, né? Então, a gente tem que entender o que ele estava falando com isso. Por que Jesus manda o leproso ir lá? Porque o leproso, conforme era de costume, na época, ele pudesse ser novamente registrado, voltando ao convívio da família e da sociedade. Eu vou explicar por quê. Os leprosos, assim como todas as pessoas naquela época, Jesus estava falando para aquele povo. Então, os leprosos, como todas aquelas pessoas que eram doentes, que tinham problemas mentais, que tinham deficiências graves, que tinham mutilações, elas eram banidas da vida social. E aquela era uma sociedade teocrática, que a religião é que comandava aquela sociedade, que governava aquela sociedade. Então, todo mundo era registrado no templo. Todo mundo era registrado no templo. Mas, quando a pessoa ficava doente, leproso, com alguma deficiência, o nome dele era riscado do templo. Principalmente o leproso, porque era altamente contagiosa a lepra. Então, ele era riscado e ele era banido da cidade. Ele não podia ficar com a sua família e tinha o seu nome riscado. Por isso, Jesus pede que ele vá ao templo, não é por ostentação, para que ele possa se mostrar ao sacerdote, recompor o seu nome, anotar o seu nome, registrar o seu nome de novo, inserir ele na sociedade de novo e na vida familiar de novo. Então, é esse o objetivo de Jesus, quando ele fala, vai ao templo e mostra para o sacerdote. Ficou bem explicado isso. Então, não é por ostentação nenhuma, é para que ele pudesse ser inserido de novo na vida social. Aí, depois a gente continua na leitura do Kardec, fala assim, ao fazer o bem, quando a gente faz o bem ostentosamente, a gente está valorizando a vida presente. Ou seja, eu estou valorizando o meu orgulho, porque eu estou ostentando, eu estou mostrando que eu sou boa. Eu estou mostrando que eu tenho posses, que eu posso até, né, dar dinheiro para o povo. Posso. Até Kardec fala assim, que se tiver no meio de muita gente, eu dou lá, eu tiro do bolso 100, dou R$100 para a pessoa. Mas se eu estiver sozinha, não dou 10 centavos. Não é? Ele fala isso. E tem verdade mesmo isso, né? Então, eu estou valorizando a vida presente, que seja o meu ego. Eu estou valorizando a minha vida terrena. Eu quero mostrar para todo mundo que eu sou generosa, que eu sou boa, se isso é importante para mim. E se isso não é importante para mim, eu quero mostrar que eu tenho. Eu tenho dinheiro e eu posso dar quanto eu quiser para quem eu quiser. Então, eu estou já valorizando essa minha vida. Eu estou me valorizando materialmente. Que recompensa que eu vou ter? A recompensa material, da vida social. Quantos de nós não ficam, nossa, olha lá o fulano é rico, ó, deu 100 para o cara lá na hora, olha que beleza. Ou então para quem gosta de dinheiro, ou então para quem acha que é bonito a generosidade, que observa a generosidade mesmo, fala, nossa, ele é tão bom, não é? Tirou a blusa de frio, que esse frio, e deu para o mendigo da rua, mas ele deu uma rabeada de olho para ver se tinha alguém olhando. Não é? Não deu porque quis.
Evidentemente, gente, que nós estamos exagerando. A gente sabe que tem muita gente que faz isso naturalmente. Mas nós estamos falando para poder colorindo com cores fortes para que a gente possa entender, né? Então, que apoio dos homens é esse? É mesmo a admiração da sociedade, admiração das pessoas, admiração da televisão. Até botei a imagem aqui, agora está muito a gente ficar na rede, né? Tira uma selfie, lá, posta lá no Face, né? Eu fazendo a sopa, eu lá ajudando os meninos, né? Então, é tudo isso. Então, eu já recebi o apoio, o reconhecimento, a visão, todo mundo já me viu que eu sou legal mesmo, né? Fazer o bem, modestamente, valoriza a vida futura. Por quê? Porque se eu escondo o que eu faço, se eu sou modesta ao fazer o bem, se eu faço bem pelo bem, se eu faço bem pelo amor que eu tenho às criaturas, eu estou valorizando minha vida futura. Por quê? Porque eu estou recebendo energias positivas daquelas pessoas a quem eu ajudei, porque elas estão agradecidas. Porque elas receberam o meu amor, e quanto mais eu dou, mais eu recebo de volta, porque a gente sabe que a lei de ação e reação, a lei de retorno é assim. Eu estou quitando meus débitos passados, nós que somos espíritas, a gente sabe disso. Eu estou quitando os meus débitos passados com esse auxílio que eu estou dando, amorosamente, sinceramente, modestamente, me pondo no lugar dessas pessoas que estão sem condição de suprir as suas necessidades. Então, eu não quero que ela se sinta humilhada, por isso que eu ajo modestamente. Eu não quero humilhar essas criaturas, né? Então, eu ajo modestamente. Então, eu estou me pondo no lugar daquela criatura. Eu estou cuidando daquela criatura. Então, eu estou valorizando minha vida futura. A presente também, mas a futura no sentido de que, em espírito, eu estou evoluindo, né? Então, eu estou cuidando da minha evolução espiritual. A recompensa é o apoio de Deus, ou seja, o apoio do superior, da criação, do Criador, né? Porque Deus nos criou para ser perfeito, não é? E se eu estou caminhando em direção à perfeição, eu tenho todo o apoio de Deus, né? Ou seja, não é de Deus uma pessoa, mas de Deus da criação, da lei de Deus. Eu tenho todo o apoio. É igual eu contei para vocês a história do leite, né? A gente estava lá nessa casa, auxiliando essas crianças, e naquela época é uma creche. Naquela época, creche, gente, há muitos anos atrás, era para criança carente, não é igual hoje que é escola, né? A criança vai para a escola, toda criança vai para a escola. Naquela época nem fazia parte da Secretaria de Educação, era de assistência social, porque as crianças eram muito carentes. Então, fala que recebe o apoio de Deus, porque durante todos os anos que eu trabalhei lá, que não foram poucos, nunca faltou alimento. Sempre, meia hora, 40 minutos antes, a gente chegava uma doação. Às vezes tinha uma senhorinha que ela aparecia lá com 1 litro de leite. Era suficiente para fazer 4 mamadeiras. Mas a gente tinha. De repente chegava uma doação de um saco de pão. De repente chegava uma usina famosa aqui de Franca, e trazia lá 20 sacos de açúcar. Sabe? Chegava do nada, a gente não sabia de onde que chegava. A gente tinha a foto da nossa benfeitora, a gente olhava para ela e falava assim, como é que é? Está acabando as coisas, como é que só não vai ajudar? Gente, a gente parece brincadeira. Mas daqui, no dia seguinte, ou no mesmo dia, aparecia. Eu vou falar a Dona Maria da Cruz. Né? A gente fala, Dona Maria da Cruz, está acabando as coisas, como é que nós vamos fazer? Né? E aparecia um pote de manteiga, 1 quilo de carne. Então, a gente sempre aparecia alguma coisa. Por quê? Porque a gente tinha o apoio de Deus. Mas Deus ia lá levar 1 quilo de carne? Não é? Ele estimulava o coração de alguém para levar lá 1 quilo de carne. Não é? Para levar lá, às vezes, 1 dúzia de banana. Mas a gente misturava com outra coisa, fazia um mingauzinho, dava, aquilo rendia. É igual no monte, não tinha lá 5 peixes, 2 pães, não alimentou uma multidão?
é a mesma coisa, porque um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, a gente consegue alimentar 70 crianças. E nunca faltou, porque a gente tem esse apoio da espiritualidade superior. Falsa modéstia. Então ele está falando assim, que a gente tem que fazer a beneficência modesta. Mas existem pessoas, Kardec fala, que fazem a beneficência com essa falsa modéstia. Quer dizer, ela faz de conta que não quer, que sabe que está ajudando alguém, mas ela deixa alguém saber, e geralmente esse alguém é aquele que gosta de comentar muita coisa, para poder espalhar para todo mundo que fez. Ou seja, ele deixa transparecer o benefício. Ele não faz ostensivamente. Quem vê de fora, parece que ele está tentando esconder. Mas ele faz de uma forma tal que alguém viu, alguém comentou. E isso chegou no ouvido de muita gente, né? Então, a modéstia real, para a gente fazer a caridade modestamente, de forma real, a gente tem que ocultar o mesmo gesto, né? A gente está fazendo não é para mostrar para ninguém, a gente está fazendo porque a gente foi levado por esse desejo de auxiliar as pessoas, esse desejo que é muito espontâneo. E quem tem esse desejo muito espontâneo mesmo, ele faz naturalmente isso, né, gente? Ele não fica querendo olhar para o lado para ver se tem alguém. Ele viu uma criança passando fome naturalmente, ele vai socorrer e auxiliar. A gente sabe que tem muita gente que faz isso, muita gente. E a exemplo de Jesus, né? Essas criaturas têm Jesus como exemplo, ele não fala com ninguém disso. Quantas vezes as pessoas auxiliam outras uma vida inteira, não é? E depois que a pessoa morre, ou ela fica enferma, ou ela fica impossibilitada de fazer aquele bem, é que a gente vai saber que ela fez. Eu conheço uma pessoa que a filha dela, uma pessoa modesta, a vida inteira, a filha dela estudava agora recente, estudava numa escola particular. Caríssima. E a vida inteira, ninguém entendia, mas como é que essa criatura consegue pagar a escola para essa menina? Até que o benfeitor dessa pessoa faleceu. E essa menina, essa mocinha, não pôde continuar estudando, né? Teve que sair da escola. Foi aí que a gente soube que ela tinha um benfeitor. Algumas pessoas sabem quem é esse benfeitor, né? Os próximos. Então, mas ninguém mais sabia. Nem a própria escola sabia, não é? Porque a pessoa era modesta. E não tinha parentesco nenhum, tinha trabalhado um tempo com ele e ele é muito agradecido, pagava a escola para essa criança, para essa adolescente, né? Depois eu não tive mais contato, não sei se conseguiu a bolsa de outra forma, não sei, não saberia informar. Mas eu estou mostrando que existe isso. São exemplos do cotidiano que a gente precisa ver que existe, né? A beneficência sem ostentação, gente, tem um duplo mérito. Né? Quando a gente faz a beneficência, ela é caridade material, porque a gente dá do material, não é? Quando a gente vai dar uma esmola, uma beneficência, a gente dá o pão, dá a sopa, a roupa, o medicamento, a educação, né? O remédio, a gente dá tudo isso, é caridade moral, né? Mas ela é também caridade material, mas ela é também caridade moral, porque ela não ofende e não humilha a criatura que está sendo beneficiada. Tal qual acontecia com a mocinha que estudava na escola. Ninguém sabia se ela ganhava a bolsa ou não, se alguém pagava para ela ou não. Ela ia uniformizada da mesma forma, tinha um material da mesma forma, pagava da mesma forma como todo mundo. Não é? Então, por isso que é a caridade moral. Porque a pessoa que está fazendo o benefício não ostenta, não humilha, não ofende, não oprime aquela criatura que está sendo ajudada.
Mas também existem aquelas pessoas que querem impor o reconhecimento, né? Ela faz pesar os benefícios sobre quem recebe. Quantos de nós não conhecem pessoas que falam assim, nossa, eu me sacrifiquei a vida inteira para te dentro de casa, né, gente? Para te dar uma boa escola, menino. E você está cobrando do filho, né? Se pudesse, cobrava o leite do peito, né? Mas não tem jeito. Então, a gente sabe disso, né? Que não tem, existem pessoas assim, né? E Jesus queria dizer exatamente isso, né? Que a gente não deve impor, né, o reconhecimento à criatura. A gente não deve, de maneira nenhuma, oprimir a pessoa necessitada. Porque a necessidade, para quem já passou pela necessidade mesmo, verdadeira, é muito dolorosa, gente. A gente não ter um pão para oferecer para um filho, a gente não ter o remédio para curar a febre de um filho, graças a Deus não passei por isso, mas deve ser muito doído. Deve ser muito difícil, já é muito pesado. Então, para que sobrecarregar a pessoa cobrando dela reconhecimento? Não é? Então, é muito complicado isso. Então, a gente não deve nunca fazer isso, né, gente? Eu dei, não é meu mais. A partir do momento que eu doei uma roupa, a partir do momento que eu doei um medicamento, não é meu mais, não faz mais parte. Eu nunca passei necessidade, fome, assim, mas eu lembro, antigamente era normal, né, gente? A roupa da gente passava assim do primo para a prima, do irmão para a irmã, era natural isso. Pelo menos onde eu vivia, na minha família, era natural assim. E eu tinha uma pessoa na minha família que ela era muito boa, mas ela tinha assim o hábito de, quando ela passava a roupa dela ou dos filhos dela para a gente, quando ela via a gente com a roupa, eu acho que ela queria elogiar, não sei qual que era. Ela falava assim, eu conheço essa roupa em outra pessoa. E a gente ficava morrendo de vergonha, né? Que sabia que a roupa não era da gente. Então, não sei nem se ela estava cobrando ou se era uma simplicidade dela, mas doía em mim. Então, dói nas pessoas, né? Eu era criança, me incomodava aquilo. Porque humilha o necessitado, né? Por que humilha? Porque a gente que está recebendo é orgulhoso, né? Se a gente não fosse orgulhoso, a gente não ia se sentir humilhado. Mas a gente, como é orgulhoso, a gente se sente humilhado. E a gente tem que se pôr no lugar do outro. Porque se doeu em mim, provavelmente vai doer no outro, não é? Ele exalta o preço do sacrifício feito. É o que eu havia dito, né? Nossa, quanto sacrifício eu fiz para estudar meu filho, agora meu filho nem cuida de mim, né? Isso devia ser uma coisa natural. O filho cuidar da mãe, mas não é porque a mãe se esforçou e fez o sacrifício, então o filho tem que cuidar da mãe, né? Não é essa cobrança. Qual é a consequência, né? Ele não vai receber nem a recompensa terrestre, porque a pessoa que faz isso, nem mesmo a gratidão ele recebe, não é? Conforme eu contei para vocês, devido à minha inferioridade, eu ainda recordo desse parente assim com essa lembrança triste que eu sofria quando criança, né? Quer dizer, a gente está brincando tudo, mas assim, é uma realidade. Se a gente cobra do outro, o outro não vai ser agradecido. Ele vai se sentir magoado, ofendido, ele vai ficar melindrado, né? Então, todo esse sofrimento que a gente faz para os outros, a gente sabe que todo sofrimento que a gente faz para o outro é para a gente mesmo que a gente está fazendo. Porque a gente não fere o outro sem ferir a gente mesmo, sem ferir a lei de Deus, né? Então, nem a recompensa terrestre ele não vai ter. E a gente já está encerrando. Eu botei aqui o Bom Samaritano, é um quadro do Bom Samaritano. Por que eu botei o Bom Samaritano? Porque é a verdadeira caridade, né? Então, a verdadeira beneficência, né? Que o Bom Samaritano fez. É aquela pessoa que encontrou a pessoa machucada, ferida, curou as suas feridas, levou para uma hospedaria,
pagou todos os... não deixou a pessoa para terceiros cuidar. Pagou tudo da hospedaria e falou que se ele precisasse de mais, que na volta ele ainda dava mais um dinheiro. Então, ele soube fazer a caridade inteira, né? Então, quem sabe fazer a caridade mesmo, ele inverte os papéis. O benfeitor se faz de beneficiado. Isso aí eu achei muito interessante. Como é que a gente vai ajudar uma pessoa e fazer assim, com que a pessoa não fique melindrada? Esse exemplo eu peguei numa palestra. O senhor falou assim que ele tinha o costume de dar o pão. O homem tinha 8 crianças, então ele comprava sempre 8, 10 pães e levava na casa da esposa do senhor. O homem era mais orgulhoso, então ele falou assim, ele bateu na porta, e quem abriu foi o homem. Ele falou, ai meu Deus, agora como é que eu vou dar esse pão para o homem? Ele é assim, meio assim, melindrado, ele não vai gostar. Aí ele falou assim, ô, sou fulano, eu passei na padaria agora, antes de chegar em casa, e comprei os pães que a gente precisava, mas a minha esposa já tinha comprado. Então eu trouxe aqui para você me salvar dessa, porque senão vai perder tudo o pão lá em casa. Aí ele deu para o homem comeu o pão, não ficou melindrado, quer dizer, o homem achou que ainda estava fazendo favor para ele, não é? Então, é nesse sentido que a gente fazer, a gente não melindrar as pessoas, né? Ele resguarda a suscetibilidade do beneficiado. É igual a senhora do caso ali, ela aceitava de bom, é humilde, né? Então, nem contava para o marido que ganhava o pão, né? O marido está achando que ele que põe o pão em casa. Mas aí, quando foi o homem, ele era mais orgulhoso. O senhor resguardou essa suscetibilidade dele. Ainda não fez briga, né? Porque senão, se ele fica sabendo que a mulher está ganhando o pão do homem, ainda podia dar a briga, né? Então, converte a esmola em serviço. Muito natural isso, né? A pessoa, você fala assim, eu estou precisando tanto de limpar meu jardim, não estou dando muito conta de trabalhar, você não quer vir trabalhar para mim, te dou um dinheiro e tal. Então, é muito melhor você trabalhar do que pedir, não é? Então, converter a esmola em serviço. Dissimula o benefício e dispensa reconhecimento ou recompensa. Então, aquela criatura que dissimula o benefício, quer dizer, aí ela não vai querer reconhecimento mesmo, porque se ela não está nem querendo que o outro saiba que ela fez, como é que ela vai querer o reconhecimento? Ela não vai querer, né? Ô, gente, desculpa. E com isso a gente encerra